Boa noite a todos. E que Jesus nos abençoe. Tá bem? Tá dando para ouvir? E que Jesus nos abençoe nessa noite, onde vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, escrito ou codificada a doutrina espírita em 1857. E este foi o primeiro livro de 1019 perguntas que Kardec fez aos espíritos, e este livro nos traz conhecimentos que nesta encarnação não daremos conta de aprendermos. Mas aqui estamos iniciando. Toda a nossa fala sobre princípio vital, que é o tema da noite, vida e morte, inteligência e tudo que abordarmos, tudo que considerarmos aqui, está dentro dos livros de Kardec, da coleção de André Luiz, que complementa, não diferencia Kardec, complementa Kardec. Emmanuel e Filomeno de Miranda, grande espírito. Mas o que é o princípio vital? Os espíritas dizem a Kardec: todos os seres orgânicos são dotados de uma fonte, de uma força que anima a matéria. Todos os seres orgânicos são animados, animalizados por esta força íntima. E então, com esta força, temos a vida. Reportando a nós nascemos com esta força e crescemos, nos reproduzimos, e na falta desta força, deste princípio, a vida se acaba. A esta força dá-se o nome princípio vital. Este princípio vital, todos nós seres vivos o temos em quantidades e até qualidades diferenciadas entre as espécies, até mesmo dentro das mesmas espécies. Nós, ao nascermos aqui, precisamos de duas condições. Primeiro, alguém que queira nos receber. Segundo, termos conquistado o nosso princípio vital. Porque se o desperdiçamos por desajustes e desequilíbrios de vidas passadas, às vezes reencarnamos aqui com uma pequena quantidade, um pequeno quanto de energia. E de onde se origina este fluido, este princípio vital? Duas origens. Primeira, do fluido cósmico universal, modificado, ou do éter, ou da matéria primária, ou lá da Bíblia, do hausto do Criador. E diz assim a Bíblia: e Deus fez o homem, soprou em suas narinas e ele teve vida. Mas nós vamos sempre nos reportar como se fosse fluido cósmico universal, porque tudo que existe no universo, nos universos, é ou são modificações deste fluido cósmico universal.
os planetas, as galáxias, todos nós somos diferenciações deste fluido cósmico. E estamos mergulhados nesse fluido cósmico, como peixes nos rios. Por isso que nós estamos conectados uns aos outros. E por isso que nós somos da mesma fonte. Nós somos vasos do mesmo barro. Ou seja, ninguém é melhor que ninguém. Na nossa caminhada nos diferenciamos por evolução, mas somos todos iguais. Somos filhos de Deus e somos imortais. Mas uma segunda origem deste fluido, para que tenhamos a vida, princípio ou fluido para que tenhamos a vida, advém dos nossos alimentos. E aí entra esse complexo fantástico que é o nosso corpo físico. Nós precisamos entender mais e mais essa fantástica, que não pode nem ser chamada de máquina, essa fantástica estrutura que vai transformar, entre outras situações, vai transformar o nosso alimento em princípio vital. Se não tivermos a porcentagem de princípio vital advinda dos alimentos, somada à advinda do fluido cósmico universal, a vida não se processa. São duas forças que se conjugam. E olha que interessante. Nós temos condições de colocarmos na nossa boca um alimento e aí se dar todo o processo digestivo que vai animar junto com essa outra força ou os nossos trilhões de células. Jesus coordena um planeta, o nosso planeta. Nós coordenamos os nossos trilhões de células. Porque as nossas células, elas são princípios inteligentes. Elas são animálculos, como chamou o Chico, microscópicos, infinitesimais. Todas as nossas células têm vida, têm princípio inteligente. E nós, hoje, coordenamos estes trilhões de princípios. Fomos um princípio inteligente. Na escalada evolutiva, passamos de princípio inteligente a inteligência, a espírito, com responsabilidade, com razão e com livre-arbítrio. Mas um dia fomos este princípio. E, ainda mais, Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos, afirma que, através dos espíritos, que as nossas células têm mente. Trilhões de células que são princípios inteligentes e que têm mente, Tá doido esse Chico. Porém, quem é que aqui leu o livro do Bruce Lipton, A Biologia da Crença, de 2000 e pouco? Ele vem confirmar, ele é o maior estudioso dos últimos tempos em questões de célula. E ele, em outras palavras, vem dizendo o mesmo que o Chico afirmou. Ele pôde perceber, não tenho condições de falar aqui,
O que uma célula é capaz de fazer? Ele analisando num laboratório que ele fala como se ele estivesse num espaço sideral de tão fantástico que é o laboratório, que ele tem condições de analisar as células e as reações delas diante de qualquer estímulo. Então pensemos, somos os responsáveis e deveremos ter cuidado com as nossas células. E no sistema digestivo, que inicia-se pela boca, agora vamos entrar um pouquinho em ciências. Espiritismo é ciências, é filosofia, com consequências religiosas. Então, relembrando lá o ensino médio, vou falar de maneira muito simplificada, aqueles que são da área, me perdoem aí a simplificação, né? E por que não dizer até a falta de conhecimento? Mas olha só que curioso. Nós colocamos um alimento na boca e já temos a colaboração da saliva, das enzimas digestivas, que já começa, que já inicia a digestão desse alimento, que será nutriente, que formará o nosso princípio vital, que vai se juntar ao princípio vital advindo do fluido cósmico universal e juntos trabalhando teremos a vida. Então, quando colocamos esse alimento na boca, ele deve ser colocado com harmonia, com escolha, com calma. Eu sou de uma cidade muito pequena e me lembro que das 11 a 1 no rádio tocava músicas para a hora do seu almoço. Então comíamos com mais tranquilidade, com mais serenidade, ouvindo aquelas músicas. E é preciso que voltemos a algumas coisas lá do passado para que as nossas células sejam saudáveis e a nossa vida consequentemente. Mas olha só, ao colocarmos um alimento na boca, todo o fluxo das enzimas digestivas se fazem presente. E deveremos mastigar. Quando nós contarmos 20 vezes, a gente para e continua mastigando sem contar mais. Para colocarmos nesse alimento que vai virar nutriente, que vai virar princípio vital, um máximo de saliva, de enzimas digestivas. Então, este bolo alimentar, ele vai passar pelo nosso esôfago. O esôfago é menos que o meu dedo, estreitíssimo, ele chega a colabar. E aí então deverá passar este alimento delicadamente, que vai chegar ao nosso estômago. Entra-se este alimento e o nosso estômago, ou seja, as células que compõem o nosso estômago já estão fazendo movimentos peristálticos do estômago e formando-se ali, dando as condições ideais de pepsina, renina, ácido clorídrico para o segundo processo digestivo. Não devemos colocar muitos líquidos para que as nossas enzimas digestivas façam o seu papel adequadamente. Este bolo que virou quimo, ele vai virar quilo, passando por outra válvula ou esfíncter e chegando ao primeiro espaço do intestino delgado. E nesta parte do intestino delgado, vai receber, o pâncreas já começa a movimentar suas células e fabricar, olha,
tripsina, amilase e lipase. O nosso fígadão, que é o maior órgão interno, vai colaborar nessa digestão com a bile. E o duodeno, que é essa primeira parte, ele vai acrescentar lactase, lipase, sacarase, maltase e outras ases, para que este alimento transforme-se em que vão passar pelo ilho, vão passar pelo jejum, vão chegar ao íleo, última fase, porque a digestão final é no duodeno. E lá no íleo, olha que fantástico organismo, as microvilosidades do intestino delgado, da última parte do íleo, vão absorver estes nutrientes via sanguínea e vão mandar para o nosso fígadão. E o fígadão tem todo um trabalho com esses alimentos, com esses nutrientes. E o que não é bom é descartado no intestino grosso. O fígado, por sua vez, vai, via sanguínea, mandar estes nutrientes a todos os nossos trilhões de células. Chega este sangue com nutrientes na membrana de cada adentra e cada célula vai fazer a sua função. Mas existe dentro das nossas células uma organela muito especial, que é a mitocôndria. A mitocôndria da nossa célula, ela tem DNA, ela tem RNA, ela se divide. E segundo a literatura espírita, ela é uma usina que fabrica, ou que produz, ou que elabora, que sintetiza fluidos espirituais e processa a nossa glicose. Ela faz ali o ciclo de Krebs, vamos lembrar lá, né? Queimando essa glicose através do oxigênio, formando a nossa moeda de energia, que é a adenosina trifosfato. Olha todo o processo para criarmos este fluido vital, esse princípio vital. As nossas mitocôndrias também fabricam o ectoplasma. O ectoplasma foi abundantemente estudado, especialmente por Charles Richer, nas materializações da Kate King pela médium Florence Cook. Não tem dúvida. Sabemos que existe esse ectoplasma. E no Brasil, o Peixotinho, ele foi o que mais se expressou nas materializações. Mas, seguindo, qual é o trajeto desse princípio vital? Olha só, o princípio vital, ele vem do fluido cósmico, passa pelo nosso campo mental, chega ao nosso perispírito e junta-se o fluido, o princípio dos alimentos, o princípio do fluido cósmico e cola o nosso corpo ao nosso perispírito. Quando, por N razões, não construímos, não elaboramos esse princípio vital adequadamente ou desperdiçamos, a nossa vida física se esvai. Quando morremos, morre o corpo físico e este corpo que também é chamado duplo etérico. Então, nós somos espírito, corpo mental,
perispírito, duplo etéreo ou duplo etérico, corpo físico e aura. Esse conjunto desse princípio vital, ele extrapola o nosso corpo físico, formando a nossa aura. A nossa aura será mais ou menos luminosa, mais ou menos extensa, em acordo com o nosso alimento físico, o nosso fluido cósmico universal e os nossos pensamentos mais ou menos equilibrados. Quando nós pensamos, nós criamos formas pensamentos. Tenho certeza que muitos já ouviram falar nas formas pensamentos. E projetamos essas formas pensamentos na nossa aura. Por isso, precisamos pensar para pensar e pensar para verbalizarmos os pensamentos, porque projetamos na nossa aura estas imagens, e estas imagens têm os nossos desejos. E imagine que os nossos desejos desequilibrados estão no nosso cartão de visita, que é a nossa aura, e não é só aqui, é em todo o nosso redor. E nós não vemos, nós não os detectamos, mas os espíritos nos conhecem, o plano, conhece o nosso espaço, nosso nível evolutivo pela nossa aura. Pelo que é a aura. E muitos dos processos obsessivos é aquilo que nós oferecemos em desequilíbrio através da nossa aura. Agora, quando nós cuidamos do nosso princípio vital, que jeito? Bons pensamentos, boas atitudes, boa alimentação, dentro do possível menos carnívora, mas nós teremos um potencial de fluido vital melhor, que nos dá até mais alegria, que nos volta para as coisas melhores e fazemos construções mais sadias na nossa aura. Podemos repor este fluido vital? Sim, através do passe. É uma maneira de nós repormos de certa forma. Quando recebemos o passe, os passistas que aqui estão tiveram todo um preparo. Nenhum de nós que vem transmitir o passe vem só para o dia do passe. Tem uns que vem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, pelo menos, não é? Vem, preparo, estudo, às terças-feiras, às quartas, e assim, não é? Nós recebemos. Agora, recebermos fluido vital e dispensarmos de qualquer forma, sem melhorarmos o nosso comportamento, se não tivermos mudança comportamental, o passe se torna um secar gelo. Mas há uma outra maneira, há um pouquinho ainda, há fatores que diminuem o nosso fluido vital: cólera, ira, raiva, desespero, angústias, reclamações. Nosso princípio vital vai lá embaixo. Preocupação, pessoas boníssimas com uma preocupação tão constante, desgaste do princípio vital. E quando desgastamos em demasia esse princípio vital, nós não conseguimos construir só para simplificar por causa da hora,
os neurohormônios que fazem, um neurônio, faz de conta, outro neurônio, sinapse. Se nós tivermos em baixa de princípio vital, nos dois sentidos, temos dificuldades, só para simplificar, nas nossas sinapses. Falta para essa ligação contígua, porque não é contínua, é o nosso neurohormônio que faz essa continuidade. E poderemos ter, olha, não dá para falar aqui, mas poderemos ter até transtornos mentais. Por quê? Nos falta alegria, nós paramos de sorrir, o sistema límbico que se faz através do sorriso não movimenta o maior presente de Deus, que são as nossas endorfinas. Depressão, tristeza, angústia, suicídio. Mandamos para a nossa aura o recado de que estamos desanimados, falta de entusiasmo, né? Lançamos espíritos menos felizes, catam a nossa ideia, principalmente se ficamos verbalizando aquilo. E de repente, nós quase, nunca perdemos em tudo, mas quase perdemos uma encarnação. Poderemos morrer por suicídio inconsciente, desperdiçando esse princípio vital. Passamos para o lado de lá e como falavam para o André Luiz, suicida, 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 estive doente, fiquei no hospital, cirurgia, como suicida? E realmente ele constatou pelo médico do nosso lar que ele foi um suicida inconsciente. Mas olha só que beleza que é esse princípio vital e como nós podemos readquiri-lo. Quando nós, mesmo em espírito, se um dia reencarnarmos, desencarnarmos, e não tivermos muita noção daquele plano e enxergarmos só os desencarnados, as sessões mediúnicas, ou nas sessões mediúnicas, os médiums preparados, um bom princípio vital, ectoplasma, conseguem, oferecem, e a espiritualidade monta quadros elucidativos para os espíritos compreenderem que já morreram. E ali monta-se um quadro, por exemplo, materializado com o fluido vital do médium, para que aquele espírito enxergue a sua mãe, um parente, e siga a sua trilha. Olha que coisa fantástica, não é? Quem vem aqui tomar passe também precisa orar pelos passistas. Mas olha ainda uma situação bem interessante, a moratória. André Luiz fala. André Luiz, ele voltou para a Terra depois de um bom tempo, né, lá do nosso lar, e ele chega voltando para o lar, mas não era mais a foto dele que estava lá, era do Ernesto. E a esposa chorava pelo Ernesto que estava à morte. E os filhos também. A princípio ele ficou um pouquinho enciumado. Mas analisando e lembrando-se de tudo que ele aprendeu, principalmente com a irmã Narcisa, ele percebeu que ele já tinha algum conhecimento de princípio vital, que ele poderia ajudar o Ernesto a ficar vivo mais um pouquinho, porque nós não temos data para morrer, não há determinismo, nós podemos morrer antes ou depois, depende muito de nós, porque Deus nos dá esse livre-arbítrio. E então, ele, vibracionalmente, lembrando-se que o fluido cósmico universal tudo conecta, nós somos conectados, ele estava rogando ajuda para que Narcisa viesse
e o ajudasse a recompor aquele fluido, aquele princípio, para que o Ernesto vivesse mais um pouco. Ele ainda nem tinha acabado a rogativa, bate-lhe no ombro, e ali estava ela. Foram até uma mata e retiraram das mangueiras, pediram licença para os responsáveis pela mata, tiraram da mangueira e do eucalipto fluido vital, porque os seres vivos, as plantas têm fluido vital, por isso que nós precisamos caminhar na grama, abraçar árvores e andar no mato. E enviaram, né, este princípio vital das plantas até o Ernesto. Ele assimilou por inspiração pelos poros. No dia seguinte, era outro Ernesto. E o Filomeno de Miranda, um moço veio com carência por dívidas do passado, não, dívidas não é bem o nome, desequilíbrios de vidas passadas, veio com fluido vital, além de pouco, a composição também não era muito boa. E com isso ele adoecia frequentemente. Então, o nosso princípio vital, ele é fundamental para que as nossas células funcionem bem, para que elas se dividam ordenadamente, equilibradamente. Porque o que é o câncer? Uma divisão desarmoniosa das células. As nossas células precisam de princípio vital para desenvolver de maneira a melhor possível, a mais harmoniosa possível, a sua divisão celular e outras situações. Então, olha só, o Filomeno de Miranda conta no seu livro, anos num hospital, cirurgiado e à morte. Mas esse moço começou a melhorar, começou a ter pensamentos diferentes. E o seu amigo espiritual, nos lembremos que todos nós temos o nosso anjo da guarda, percebeu que ele poderia ser ajudado e permanecer na Terra mais um pouquinho. Porque às vezes nós achamos que a Terra é tão difícil, mas como é difícil voltar para cá. E este moço é levado do hospital da Terra para o hospital espiritual. É convidado um médium passista para lhe transmitir, o médium dormindo, a convite desse espírito, vai e oferece o seu princípio vital, como se fosse uma transfusão de sangue, para o Argos de 20 anos. Na manhã seguinte, no hospital, milagre. Oh, milagre! Milagre. Milagres acontecem, porque Deus é bom e porque o ser humano é bom e porque todos nós somos médiums, todos nós somos detentores dessa força, desse princípio vital, desse princípio, dessa inteligência que é o nosso espírito, e todos nós temos capacidade de amar. Então, vamos amar um pouco mais, abraçar um pouco mais. Vamos ser, como é que diz Francisco de Assis? Instrumentos, é mês de Francisco de Assis, é mês de Allan Kardec. Sejamos instrumentos da paz, do amor, da concórdia, da alegria, da luz. Busquemos menos querermos ser amados, mas amemos mais, compreendamos mais. Porque é só isso que Deus espera de nós. E Ele nos dá tudo. Quando essa vida se acaba, quando esse princípio se acaba, nós continuamos porque somos imortais. Boa noite a todos.